Olá, pessoal! Vamos estudar agora a epistasia, que é um caso aí relacionado à segunda lei de Mendel, em que genes localizados em pares de cromossomos não homólogos, ou seja, genes não alelos, interagem entre si, ok? Então, no caso de epistasia, eu tenho a interação entre genes não alelos, entre genes localizados em cromossomos diferentes, em que um gene silencia a ação do outro gene, tá? Essa condição aqui é específica dos casos de epistasia. Um gene que é chamado de epistático age sobre outro gene, o gene hipostático, interrompendo a expressão desse gene, tá? Desse segundo gene. Bom, nada melhor do que um exemplo para explicar isso, tá? Então, nosso primeiro exemplo aqui eu falo sobre plumagens de galinhas, né? Em que o gene dominante C expressa a coloração da plumagem e o gene recessivo C impede a produção de cor, ou seja, a plumagem será branca. O gene I está localizado, os alelos I estão localizados em um cromossomo diferente do cromossomo onde estão localizados os alelos C, mas eles agem sobre a expressão do alelo C. Se o I for dominante, ele vai impedir a expressão da coloração independente do alelo que estiver no cromossomo, independente do alelo presente no gene para coloração. E se o alelo I for recessivo, ele vai permitir que haja coloração caso o alelo desse gene seja o alelo dominante, ok? Então, vamos entender isso aqui no quadro. Eu coloquei aqui dois indivíduos, tá? Vamos tentar já classificar esses indivíduos. Esse primeiro indivíduo, ele tem o alelo dominante para a cor, então ele pode expressar a cor, e ele é duplo homozigoto, ele é homozigoto recessivo no alelo I, ou seja, nada aqui impede a expressão dessa cor. Então, essa galinha aqui, ela vai ser uma galinha o quê? Colorida. Vamos para o segundo exemplo. Essa galinha também tem o gene dominante que pode, né, que determina a expressão de cor. Porém, ela tem um gene epistático aqui, ó, o alelo dominante, que impede que essa cor seja expressa. Então, essa galinha aqui é branca, tá? Então, nós estamos vendo aqui no caso da pelagem, da plumagem, né, das galinhas, um caso de epistasia dominante, tá? Em que o alelo dominante silencia um alelo de um par de genes em um cromossomo diferente. Então, vocês já sabem aí identificar os gametas, né? Eu tenho aqui os gametas da primeira galinha, a galinha colorida. Ela produz dois gametas diferentes, o Czão Izinho e o Czinho Izinho. E a galinha branca produz quatro tipos de gametas diferentes, Czão Izão, Czão Izinho, Czinho Izão, Czinho Izinho. E eu já fiz aqui os cruzamentos para vocês e identifiquei as galinhas que são brancas e as galinhas que são coloridas. Então, essa galinha aqui é branca por quê? Ela tem o alelo dominante para expressão de cor, porém ela tem o dominante epistático que silencia o par de alelos para a cor. Então, essa galinha é branca. É o mesmo caso dessa galinha e é o mesmo caso dessa galinha, ok? Essas duas aqui são brancas por quê? Porque elas não têm o dominante para cor, né? Essa aqui, se tivesse dominante para cor, ainda seria branca porque ela tem o gene epistático dominante. Mas essa aqui, ó, né, não seria colorida, só seria colorida se ela tivesse o dominante. Como elas não têm o dominante para cor, elas são brancas. E essas aqui são coloridas porque todas têm o dominante para a cor e não têm o gene epistático dominante, ok? Então, elas produzem a cor normalmente, né? Como que isso pode ser interpretado?
né? Como que isso pode ocorrer? Então, eu fiz aqui um esquema bem simples. Vamos imaginar, tá? Não é a regra. Vamos imaginar que para a produção da cor da plumagem das galinhas, que eu preciso de duas substâncias, o precursor 1 e o precursor 2, e que a conversão dessas substâncias no pigmento dependem de duas enzimas, a enzima 1 e a enzima 2. A enzima 1 só é produzida quando no gene 1 eu tenho o alelo dominante Czão. E a enzima 2 só é produzida quando no gene 2, que está localizado em um cromossomo diferente do gene 1, eu tenho o alelo recessivo ISIN. Se eu produzo as duas enzimas, então o precursor 1 vai ser convertido pela enzima 1 em precursor 2 e o precursor 2 vai ser convertido em pigmento e a galinha vai ter a plumagem colorida, ok? Agora, nessa situação aqui, ó, a galinha tem o alelo recessivo para a cor. Então, o que vai acontecer? Não vai haver a produção da enzima 1. Se não há produção da enzima 1, não haverá conversão do precursor 1 em precursor 2. Se não há a conversão, a produção de precursor 2, sendo esse alelo aqui recessivo ou dominante, essa galinha produzindo ou não a enzima 2, ela não vai produzir cor. Por quê? Porque não haverá a produção do precursor 2, ok? Então, esse é um caso que explica por que a galinha é branca, ok? Agora, o segundo caso aqui que pode explicar por que a galinha é branca, tá? Ela tem o alelo dominante para a expressão de cor, ok? Então, ela produz a enzima 1, o precursor 1 vai ser convertido em precursor 2. Porém, o alelo no gene 2 é o dominante, ou seja, ela não vai produzir a enzima 2. Se ela não produz a enzima 2, o precursor 2 não vai ser convertido em pigmento. Então, essa galinha também não vai ser colorida, ela vai ser uma galinha branca. Então, a interação entre os alelos em cromossomos diferentes pode se dar dessa forma, ok? O que explica aí o caso de epistasia no caso da plumagem das galinhas. Estudem outros exemplos de epistasia, resolvam os exercícios e, se tiverem dúvida, mandem para mim através do site quadro.com.br. Um abraço, bons estudos!